Imagine um universo com um diâmetro de aproximadamente 93 bilhões de anos-luz. Mas o mais absurdo é que o próprio universo tem apenas 13,8 de bilhões de anos. Como é possível? Tudo isso ocorre porque o espaço em si está se expandindo, e essa expansão acontece com uma velocidade tal que os objetos se afastam de nós mais rápido do que a luz pode alcançá-los. Por exemplo, as galáxias na borda do universo observável se movem em direção a nós com uma velocidade superior à da luz. Isso contradiz a física clássica, onde nada pode se mover mais rápido do que a luz no vácuo, mas no caso do cosmos, isso não é uma violação da lei. O espaço entre os objetos se estica. No momento do Big Bang, que ocorreu aproximadamente 13,8 de bilhões de anos atrás, todo o material e energia do universo estavam comprimidos em um único ponto e desde então começou uma expansão acelerada. Mas o que é mais surpreendente, devido a essa expansão, o universo observável parece tão grande. Se pudéssemos parar o tempo e observar o universo no momento em que ele era apenas uma pequena ponta, veríamos que agora ele é muito maior do que podemos imaginar. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Alguns cientistas acreditam que nem todas as áreas do universo são acessíveis para observação. Há zonas que estão além do nosso horizonte de eventos, e nunca poderemos vê-las. Sabia que há algo ainda mais surpreendente? Em alguns casos, quando olhamos para galáxias distantes, vemos como elas eram bilhões de anos atrás, e não como são agora. Isso significa que estamos literalmente olhando para o passado. Muitas dessas galáxias, como por exemplo a galáxia de Andrômeda, estão a mais de 2,5 milhões de anos-luz de nós. Mas ela está se movendo em nossa direção, e em alguns bilhões de anos, ela colidirá com nossa Via Láctea. Essa colisão levará à formação de uma nova galáxia, e isso será apenas uma das muitas interações dinâmicas nos vastos espaços do universo. E embora nosso entendimento do universo ainda esteja em formação, cada novo descobrimento, incluindo o estudo do fundo cósmico de micro-ondas, nos aproxima da desvenda de seus mistérios. E o que é mais intrigante? Segundo algumas teorias, nosso universo pode conter muitas outras universos, cada um com suas próprias leis físicas. Isso abre um novo nível de perguntas sobre a natureza da realidade. Então, quando olhamos para as estrelas, não estamos apenas especulando sobre o que há por lá, estamos tentando entender como a própria teia do universo está organizada. Na nossa galáxia, pode haver até 40 bilhões de planetas, que em termos de características, são semelhantes à Terra, e muitos deles estão na chamada zona habitável das suas estrelas. A zona habitável é a região ao redor de uma estrela onde as condições podem ser adequadas para a existência de água líquida, o que é uma condição essencial para a vida, como a conhecemos. Imagine. Esses planetas podem ter temperaturas que permitem que a água não apenas congele, mas também evapore, o que significa que neles podem haver oceanos sem fim, rios e até lagos. Pesquisas realizadas com o telescópio Kepler descobriram que cerca de 20% das estrelas semelhantes ao nosso Sol têm um ou mais desses planetas. Sabe o que isso significa? Cada 10ª estrela pode ter um planeta semelhante ao nosso, a uma distância onde a água pode existir em estado líquido. Mas isso não é tudo. Cientistas acreditam que na nossa galáxia existem planetas que podem estar completamente cobertos por água, como os oceanos mundos. Por exemplo, planetas exóticos como 34 ou Gliese 1214, em termos de características, indicam a presença de oceanos de água. E agora, o mais louco. Alguns desses planetas podem ter atmosferas adequadas para o surgimento da vida, onde as nuvens podem conter os elementos necessários. Cientistas até sugerem que em alguns deles podem existir ecossistemas completamente diferentes dos que vemos na Terra. O que você acha que o universo ainda esconde? Pesquisas mostram que na nossa galáxia existem muitos sistemas onde os planetas estão nas zonas habitáveis, e cada um deles pode ter suas condições únicas para a vida. E agora, imagine que podemos descobrir civilizações que se desenvolveram há bilhões de anos, independentemente de nós. Esses planetas podem ser berços de vida, sobre a qual ainda nem suspeitamos. E o mais emocionante? Métodos científicos
como a espectroscopia, já nos permitem analisar a atmosfera dos planetas exóticos e procurar vestígios químicos de vida, como oxigênio ou metano. O telescópio espacial, Hubble, se tornou um verdadeiro revolucionário na astronomia. Em 30 anos de trabalho, ele realizou mais de 1.400.000 observações, que ajudaram a desvendar muitos mistérios do universo. E agora imagine, todos esses dados pesavam cerca de 100 terabytes. Isso corresponde a aproximadamente 300 milhões de fotos, que poderiam preencher 36 mil DVDs. O telescópio, lançado em 1990, foi o primeiro instrumento astronômico a realizar observações fora da atmosfera da Terra, permitindo obter imagens de uma clareza nunca antes vista. E o que é ainda mais surpreendente? Graças ao Hubble, vimos fenômenos como o nascimento de estrelas em nebulosas e explosões de supernovas, que ocorrem a milhares de anos-luz de nós. Um dos projetos mais impressionantes é o Field 100, que permitiu aos astrônomos olhar para o mais profundo do espaço, cobrindo uma área no céu do tamanho de um grão de areia em uma mão estendida. Esse projeto revelou mais de 10 mil galáxias, cada uma contendo bilhões de estrelas. Mas isso ainda não é o mais estranho. O Hubble registrou momentos únicos, como a colisão de galáxias, resultando na formação de novas estrelas. O segredo do seu sucesso está na combinação de um telescópio poderoso e uma equipe de cientistas que trabalhavam diariamente para transformar os dados recebidos em descobertas científicas. E agora, imagine que o Hubble serviu de base para telescópios mais modernos, como o James Webb, que já está preparando novas surpresas para nós. E o mais incrível, o Hubble confirmou a existência da energia escura, que representa cerca de 70% de toda a energia do universo, mas ainda é um mistério para os cientistas. No espaço, entre estrelas e planetas, existe um gigantesco nebuloso que revolucionaria nossa compreensão sobre a composição química do universo. Conheça Sagitário B2. Este nebuloso contém mais de 200 bilhões de litros de etanol, o que é equivalente a aproximadamente 2 bilhões de garrafas de vinho. Imagine como esse nebuloso se estende por 30 mil anos-luz, criando um vasto espaço repleto de moléculas que podem servir de base para futuras pesquisas sobre a origem da vida. Mas isso não é tudo. O etanol nesse nebuloso é formado por complexas reações químicas que ocorrem em condições de baixas temperaturas e alta densidade. E o que é ainda mais surpreendente, essas moléculas podem não apenas ser estudadas, mas também usadas para criar novos compostos na Terra. Cientistas acreditam que o estudo desse nebuloso pode nos dar uma compreensão de como os compostos orgânicos se formam no espaço, abrindo portas para a pesquisa sobre a possibilidade de vida em outros planetas. No Sagitário B2, além das moléculas de etanol, existem outros compostos orgânicos, como formaldeído e metanol, que podem desempenhar um papel crucial nos processos que levam à formação da vida. Pois o nebuloso está localizado no centro de nossa galáxia, ele se torna o foco dos astrônomos que buscam desvendar mistérios que podem mudar nossa visão do universo. Cada dia, novas tecnologias nos permitem estudar esse nebuloso com mais detalhes, e os cientistas descobrem que ele pode guardar mais mistérios do que podemos imaginar. Por exemplo, foi descoberto que a concentração de etanol em algumas áreas do nebuloso pode superar todas as expectativas, o que leva a reflexões sobre como as formas de vida poderiam se adaptar a essas condições. Mas há mais um fato interessante. O nebuloso Sagitário B2 está a uma distância de aproximadamente 20 mil anos-luz da Terra, o que o torna suficientemente distante para pesquisas aprofundadas, mas ao mesmo tempo acessível para os modernos telescópios. Com cada novo descobrimento, nos aproximamos de entender como o universo funciona e como as condições para a vida na Terra poderiam ter se formado. E o mais impressionante, esse nebuloso, em sua composição, pode lembrar as condições em planetas onde a vida poderia ter se originado há bilhões de anos. O planeta WASP-12b é algo completamente único. Ele está a apenas 7 milhões de quilômetros de sua estrela,
o que é 9 vezes mais próximo do que a distância da Terra ao Sol. Imagine, a temperatura na superfície desse planeta atinge 900 graus Celsius. Isso significa que o gás que o cerca está constantemente evaporando, criando impressionantes nuvens de hidrogênio quente que se afastam para o espaço. Mas isso não é tudo. Devido à forte atração gravitacional da estrela, a forma de WASP-12b lembra um ovo, e não uma esfera perfeita, como a maioria dos planetas. A razão disso é que as forças gravitacionais da estrela esticam o planeta, criando uma protuberância na parte voltada para a estrela. Agora, imagine como essa planeta parece. De um lado, ela é escaldante e fervente, enquanto do outro, mais fria, onde a temperatura pode cair até 120 graus. É importante notar que isso torna o WASP-12b uma das planetas mais exóticas conhecidas pela ciência, e os cientistas continuam a estudar sua atmosfera para entender como essas condições podem influenciar a composição da atmosfera. Um dos fatos mais impressionantes é que na superfície dessa planeta há sinais da presença de titânio e outros metais pesados na atmosfera, tornando-a semelhante a uma fornalha cósmica. E você sabia? O WASP-12b perde cerca de 30 milhões de toneladas de sua massa a cada ano, simplesmente evaporando sob a pressão de sua estrela. Isso a torna uma das planetas mais rapidamente desaparecidas já descobertas. Se você pensava que isso era impressionante, espere para ver. Os cientistas acreditam que no futuro, essa planeta pode desaparecer completamente, deixando apenas uma nuvem de hidrogênio e hélio espalhada pelo espaço. Mas como isso é possível? Tudo isso porque a estrela ao redor da qual orbita o WASP-12b é uma das mais massivas e quentes conhecidas pelos astrônomos. Ela possui uma radiação tão poderosa que o planeta não pode criar uma atmosfera estável que possa protegê-lo das forças destrutivas. Pesquisas científicas mostram que planetas como o WASP-12b podem fornecer uma chave para entender não apenas a formação de planetas, mas também possíveis condições para a existência de vida em outros exoplanetas. E o que é ainda mais impressionante? O WASP-12b é apenas um dos muitos Júpiteres quentes que continuam a fascinar astrônomos ao redor do mundo. Na Vênus, um dia é mais longo que um ano. Imagine que o planeta leva 243 dias terrestres para completar uma rotação ao redor de seu eixo, enquanto precisa apenas de 225 dias para orbitar o Sol. Isso resulta em uma situação incrível. Se você estivesse na superfície da Vênus, veria o Sol nascer no leste e se pôr no oeste apenas 2 vezes por ano venusiano. Além disso, a rotação de Vênus é em sentido contrário à maioria dos planetas do nosso sistema solar, tornando-a única. Mas não para por aí. A atmosfera de Vênus é 92 vezes mais densa que a Terra e é composta principalmente de dióxido de carbono, o que leva ao efeito de aquecimento global. A temperatura na superfície atinge impressionantes 490 graus Celsius, tornando-a a planeta mais quente do nosso sistema. É fascinante que as nuvens, formadas por ácido sulfúrico, sejam tão densas que a luz solar mal consegue chegar à superfície. E agora, imagine como são as tempestades de raios em Vênus. Elas ocorrem com tanta frequência que os cientistas acreditam que podem haver até 30 milhões de raios por ano na planeta. Mas ainda há mais. Devido à sua rotação incomum, Vênus possui condições atmosféricas únicas. Por exemplo, a pressão e a temperatura a cerca de 30 km de altitude podem ser adequadas para a vida, o que questiona nossas ideias sobre onde pode haver vida. Além disso, os ventos nos níveis superiores da atmosfera podem atingir velocidades de até 150 km por hora, tornando-os ainda mais turbulentos e dinâmicos. E o que é ainda mais surpreendente? Ao estudar Vênus, os cientistas encontraram vestígios de possíveis fosfínicos, que podem indicar atividade biológica. O fosfino é um gás que na Terra está associado à vida. É interessante que, apesar de sua atmosfera não acolhedora, Vênus continua sendo uma das planetas mais estudadas do nosso sistema solar. E os cientistas continuam a procurar respostas para suas enigmas. Em última análise,
Cada novo fato sobre Vênus revela mais mistérios que aguardam ser descobertos. Gama-impulsos são verdadeiros fenômenos cósmicos que, em segundos, liberam energia equivalente à que o Sol emite ao longo de toda a sua vida, ou seja, cerca de 10 bilhões de anos. Imagine, no momento do estouro, é gerada uma quantidade de energia que pode superar todas as outras fontes de luz no universo. Esses impulsos, na verdade, são explosões de estrelas que terminam sua vida em eventos catastróficos, conhecidos como supernovas. Mas isso ainda não é tudo. Existem dois tipos de gama-impulsos: curtos, que duram menos de 30 segundos, e longos, que podem durar até vários minutos. Os longos gama-impulsos, geralmente, estão relacionados com o colapso de estrelas massivas, e sua potência pode atingir trilhões de joules. Para comparação, isso é equivalente à energia liberada pela explosão de 1 milhão de toneladas de TNT. O que torna esses impulsos tão intrigantes é que eles ocorrem a milhões de anos-luz da Terra. Quando observamos um gama-impulso, na verdade estamos vendo eventos que ocorreram no passado distante. Por exemplo, o gama-impulso GRB21, registrado em 2002, ocorreu há mais de 8 bilhões de anos-luz de nós. Isso significa que estamos vendo-o como ele era em tempos passados, quando nosso universo ainda era jovem. E agora imagine como esses colossais estouros podem influenciar o ambiente cósmico ao redor. Os gama-impulsos lançam grandes fluxos de partículas de alta energia que podem distorcer os campos magnéticos e até mesmo afetar a atmosfera dos planetas. 80% dos gama-impulsos ocorrem em galáxias onde as estrelas se formam especialmente ativamente, o que os torna não apenas poderosos, mas também indicadores dos processos que ocorrem nesses distantes mundos. O mais chocante é que alguns cientistas sugerem que os gama-impulsos podem estar relacionados com a formação de buracos negros, e seu estudo pode ajudar a entender como se formam os objetos mais misteriosos do universo. Mas isso ainda não é tudo. Estudos mostram que, se um gama-impulso ocorrer suficientemente próximo da Terra, ele pode causar um impacto devastador em nossa atmosfera. Os gama-impulsos continuam sendo um dos temas mais enigmáticos da astronomia, e seus mistérios apenas começam a ser revelados. No século XVIII, os cientistas já tentavam entender a natureza da luz, mas só agora, com a ajuda das tecnologias modernas, podemos observar esses distantes e poderosos eventos. Imagine, no início do universo, quando a temperatura atingia trilhões de graus, formavam-se as cordas cósmicas, hipotéticas falhas unidimensionais na estrutura do espaço-tempo. Essas cordas, cujos comprimentos podem exceder a distância da Terra à Lua, são resultado de flutuações quânticas no momento do nascimento do cosmos. Mas o que realmente é chocante? Se as cordas cósmicas existem, elas podem representar a base para a matéria escura, que compõe cerca de 26% da massa e energia de todo o universo. E o que é ainda mais interessante, essas cordas podem ser tão densas que sua massa por unidade de comprimento é bilhões de vezes maior que a massa do elemento mais pesado conhecido na Terra. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Se essas cordas realmente existem, elas podem não apenas interagir com a matéria, mas também distorcer o espaço ao seu redor, criando efeitos gravitacionais que ainda não podemos observar. Como isso é possível? A resposta está no fato de que as cordas cósmicas podem estar relacionadas com a teoria das cordas, que sugere a existência de dimensões adicionais, ocultas de nossa percepção. Sabia o que isso significa? Se conseguíssemos descobrir e estudar essas cordas, isso poderia mudar radicalmente nosso entendimento da física e da estrutura do universo. Cientistas da Universidade de Oxford sugerem que essas cordas podem ser detectadas em colisões de partículas de alta energia, por exemplo, no Grande Colisor de Hadrons, onde as energias atingem milhões de trilhões de elétron-volts. Mas imagine estar na porta de uma descoberta que pode explicar por que o universo está se expandindo com aceleração. Uma das hipóteses sugere que as cordas cósmicas podem criar teias no espaço, que levam à formação de buracos negros, o que, por sua vez,
abre incríveis possibilidades para o estudo e compreensão da matéria escura. E o que realmente agita? Se essas cordas realmente existem, elas podem ser a chave para entender fenômenos como as ondas gravitacionais que foram registradas apenas alguns anos atrás. Essa descoberta foi tão importante que mudou a visão dos cientistas sobre o cosmos e abriu uma nova era na astrofísica. Mas isso não é tudo. Imagine que pudéssemos aprender a controlar essas cordas. Como isso mudaria nossa tecnologia? Poderíamos criar métodos de transporte no tempo e espaço, que antes eram considerados apenas ficção científica. E lembre-se, cada corda pode representar algo mais do que apenas um defeito. Pode ser um portal para outras dimensões que ainda estão além de nosso entendimento. Na Plutão, foi descoberta uma região que lembra um coração, chamada Tombo, em homenagem ao astrônomo Clyde Tombaugh. Esta forma clara ocupa uma área de aproximadamente 90 mil quilômetros quadrados e é composta por nitrogênio congelado, metano e óxido de carbono. Imagine que esta superfície é semelhante a um vasto oceano de gelo, onde a temperatura pode chegar a menos 260 graus Celsius. Mas o que realmente é impressionante? Na região do coração, os cientistas encontraram uma distribuição desigual desses compostos congelados, o que sugere possíveis processos geológicos abaixo da superfície. E o que é ainda mais surpreendente? Dentro desta região, podem haver vastos reservatórios de camada líquida, onde metano e nitrogênio podem estar em estado líquido. Esta descoberta levanta a questão da existência de processos geológicos ativos na Plutão, apesar de sua distância. Incrivelmente, esta região do coração não só atrai a atenção dos astrônomos, mas também inspira artistas e escritores ao redor do mundo. Eles criam imagens, imaginando como este mundo de gelo parece, onde o coração da Plutão bate no ritmo do cosmos. E aqui começa o verdadeiro mistério. Se olharmos para as fotos tiradas pela sonda New Horizons, podemos notar que em algumas partes deste coração há manchas escuras que podem indicar a presença de compostos orgânicos. Esta descoberta nos faz refletir sobre a possibilidade de existência de vida em condições extremas. E o mais impressionante nesta história é que a Plutão, que por muito tempo foi considerada apenas um pequeno planeta de gelo, pode ser muito mais complexa e interessante do que jamais imaginamos. A Plutão não é apenas um planeta, é um mundo cheio de mistérios e enigmas que apenas começam a ser revelados. Pense nisso. Como seriam as condições se pudéssemos ir até lá? E mais um fato intrigante. Na Plutão, existem montanhas de gelo com até 3 quilômetros de altura, que resistem à pressão dos gases congelados e se destacam como picos agudos em meio às planícies de gelo. Como elas se formaram? Esta é mais uma pergunta que espera sua resposta. A matéria escura não é apenas um mistério, mas um verdadeiro enigma cósmico que compõe aproximadamente 27% de toda o universo. Imagine que 2/3 da matéria que nos cerca permanecem invisíveis. Como isso é possível? Não conseguimos ver a matéria escura diretamente, mas sua existência é confirmada pelo efeito gravitacional sobre a matéria visível. Por exemplo, ao observar a rotação das galáxias, os astrônomos notaram que as estrelas na borda giram com a mesma velocidade que as estrelas no centro. Isso contraria todas as leis físicas conhecidas, pois, teoricamente, as estrelas na periferia deveriam se mover mais devagar. Mas é aqui que a matéria escura entra em cena, adicionando massa invisível que mantém as galáxias unidas. Mas não é só isso. A matéria escura não interage com a radiação eletromagnética, então não conseguimos vê-la em telescópios. Sabia que, no século XX, os cientistas começaram a discutir sua existência ativamente, mas foi apenas em 2003, quando astrônomos da NASA usaram dados do telescópio espacial Hubble, que se obtiveram as primeiras evidências convincentes de seu impacto na formação das galáxias. Nesse estudo, foi mostrado que a matéria escura forma uma espécie de rede, conectando as galáxias entre si. E agora imagine se pudéssemos ver a matéria escura. Isso mudaria nossa compreensão do universo. Além disso, a energia escura, que compõe cerca de 73% do universo, se comporta de maneira completamente diferente,
causando aceleração da expansão do cosmos. Essa descoberta colocou em dúvida muitos conceitos tradicionais sobre gravidade e matéria. As pesquisas continuam, e os cientistas estão desenvolvendo hipóteses sobre o que exatamente essa substância misteriosa é. Alguns sugerem que pode ser o que chamam de WIMPs, partículas massivas de fraca interação que ainda não foram detectadas. Mas não para por aí. Em 2020, foram divulgados dados sobre lentes gravitacionais que confirmam que a matéria escura pode distorcer a luz. Isso significa que vemos não apenas estrelas e galáxias, mas também seus irmãos invisíveis, que tornam nosso cosmos tão multifacetado. E o mais surpreendente, estimativas indicam que, em uma única galáxia como a Via Láctea, a matéria escura pode ser 10 vezes maior que a matéria comum. De acordo com a teoria da inflação, nosso universo pode ser apenas uma das muitas bolhas em vastos espaços da multiverso. Imagine, no momento do Big Bang, nosso universo começou a se expandir rapidamente, mas e se essa expansão não foi a única? Cientistas sugerem que nesse mesmo momento poderiam ter nascido outras bolinhas, universos separados, cada um com suas próprias leis físicas e constantes. O mais incrível é que essas bolinhas podem ser absolutamente incompatíveis entre si. Em um universo, podem existir apenas partículas que não têm lugar no nosso, enquanto em outro, o tempo pode fluir de maneira completamente diferente. Isso não é apenas uma fantasia. Essas ideias são sustentadas por sérios físicos, como Andrei Linde, que descreveu detalhadamente suas hipóteses sobre o multiverso. Mas como podemos verificar isso? E é aqui que começa o mais interessante. Alguns cientistas acreditam que os vestígios dessas outras universos podem ser visíveis no nosso cosmos. Por exemplo, anomalias no fundo de micro-ondas cósmicas podem indicar interações com bolinhas vizinhas. Sabe como isso acontece? Quando duas bolinhas colidem, elas podem criar ondas gravitacionais que podemos detectar com telescópios modernos. Mas isso é apenas o começo. Se você pensava que não pode haver muitas dessas bolinhas, ouça isso. Alguns cálculos mostram que pode haver bilhões de universos, cada um com suas características únicas. E aqui surge a questão. E se em algum desses universos existem seres que entendem a física de maneira diferente de nós? Eles podem não conhecer as leis que para nós são evidentes e tentar explicar suas observações de maneiras completamente diferentes. Isso abre um vasto campo para a ficção científica, mas também para a ciência séria. Existem até teorias de que nosso universo pode ser apenas uma construção temporária que desaparecerá quando a bolha se contrair, deixando apenas vestígios. Imagine que podemos descobrir outras bolinhas com novas tecnologias que estão apenas começando a ser desenvolvidas. Satélites e telescópios do futuro poderão estudar não apenas a luz, mas também a gravidade, para tentar ver além de nosso próprio bolhão. E o mais chocante, segundo alguns cálculos, se a bolha se contrair, ela pode criar condições para um novo Big Bang, em outro universo. Isso significa que o processo de criação de novos universos pode ser infinito. Então, se você já se perguntou se há vida além do nosso universo, lembre-se, a vida em outras bolinhas pode ser completamente diferente da que conhecemos. No Júpiter, os auroras polares podem alcançar uma intensidade enorme, superando as terrestres em centenas de vezes. Imagine. Nessa gigante de gás, o fenômeno ocorre devido a campos magnéticos muito fortes, que são 100 vezes mais poderosos do que na Terra. Quando partículas carregadas do vento solar colidem com a atmosfera de Júpiter, elas criam explosões de luz ofuscante, visíveis até de longe. Isso não é apenas um espetáculo bonito. É um sinal de que Júpiter possui uma magnetosfera poderosa, capaz de reter grandes volumes de plasma. Mas isso não é tudo. Na verdade, as auroras polares de Júpiter podem se estender por várias milhares de quilômetros dos seus polos, formando arcos de luz maiores do que toda a Terra. Sabia que essas auroras podem gerar ondas eletromagnéticas que, em seguida, influenciam o ambiente espacial ao redor do planeta? Cientistas utilizam telescópios rádio para registrar essas ondas,
permitindo-lhes estudar não apenas o próprio planeta, mas também seus satélites, como Europa, onde pode haver um oceano sob a crosta de gelo. E imagine que em Saturno também ocorrem auroras polares, mas com uma dinâmica completamente diferente. Nessa planeta, o fenômeno é menos intenso, mas possui sua própria beleza, enquadrada pelos anéis que refletem a luz. Ao contrário de Júpiter, onde o fenômeno ocorre principalmente devido ao vento solar, em Saturno, os campos magnéticos internos desempenham um papel muito maior. Será que isso significa que algumas auroras polares em outros planetas podem ser capazes de gerar sua própria energia? Isso abre portas para pesquisas fascinantes sobre como diferentes planetas interagem com o vento solar e os campos magnéticos. Não se esqueça de que as auroras polares são apenas uma pequena parte do que ocorre no espaço. Em outros planetas, como Urano e Netuno, ocorrem fenômenos ainda mais estranhos. Por exemplo, em Urano, as auroras polares podem ocorrer em cores únicas, diferentes dos tons verdes a que estamos acostumados. Isso está relacionado à composição da atmosfera e a diferentes reações químicas que ocorrem durante a interação das partículas carregadas. Quantas ainda mais enigmas o espaço guarda, esperando que os desvendemos. O Constellation de Aquário guarda em si uma incrível nuvem de água, contendo 143 trilhões de vezes mais água do que todos os oceanos da Terra juntos. Imagine, essa quantidade de água é equivalente a 10 bilhões de planetas semelhantes ao nosso. Mas isso não é tudo. A nuvem está a mais de 10 bilhões de anos-luz de nós, tornando-se um dos objetos aquáticos mais distantes conhecidos pelos astrônomos. É difícil imaginar que, nessa nuvem chamada APM 08279+5255, realmente possa haver mais água do que veremos em toda a nossa vida. Pesquisas científicas mostram que essa nuvem se formou a partir de uma grande quantidade de gás e poeira que se condensaram em moléculas de água. Agora, imagine que essas moléculas possam existir em condições completamente diferentes. A temperatura na nuvem chega a menos 200 graus Celsius, criando condições únicas para a formação de vapor d'água. Isso levanta questões sobre a existência de vida em tais condições extremas. Sabia que essa nuvem de água pode ser tão grande que, se pudéssemos de alguma forma transportá-la para a Terra, ela encheria os oceanos em poucos dias? Cientistas, utilizando telescópios de rádio, conseguiram registrar essa nuvem, localizada no centro de uma antiga galáxia, e seu estudo é realizado com métodos que permitem analisar os espectros de luz. Cada elemento que brilha nos dá informações sobre a composição química dos corpos celestes, e nessa nuvem, os cientistas descobriram não apenas moléculas de água, mas também complexos compostos de carbono, que podem ser a base para moléculas orgânicas. Isso abre novos horizontes na busca por vida extraterrestre, como a conhecemos. E o mais incrível, a nuvem de água na Aquário pode, no futuro, ser a chave para entender como se formaram os planetas e a vida na primitiva Via Láctea. As perguntas continuam surgindo. Como essa quantidade de água conseguiu se manter em uma nuvem tão distante e antiga? No espaço, existem objetos que impressionam com seu potente resplendor e características únicas. São os blazars. Esses enigmáticos quasares são núcleos ativos de galáxias, dos quais são lançados jatos de matéria que se movem quase à velocidade da luz. É fascinante, mas quando esses jatos estão diretamente apontados para a Terra, podemos observar sua luminosidade, que é bilhões de vezes maior que a do nosso Sol. Como isso é possível? Os blazars contêm buracos negros supermassivos, cujas massas podem atingir bilhões de massas solares, e são exatamente eles a fonte dessa energia colossal. Quando a matéria cai no buraco negro, ela é aquecida a temperaturas incríveis, emitindo poderosos raios X e raios gama. E agora, imagine que, mesmo a milhões de anos-luz de distância, esses jatos podem influenciar nosso planeta. Por exemplo, há um blazar chamado OP-147, a 2,3 milhões de anos-luz de nós, que emite energia suficiente para estar constantemente na fronteira da detecção. Como isso nos afeta?
Estudos mostram que os jatos de radiação gama do blazar podem potencialmente influenciar os processos atmosféricos da Terra, causando mudanças no clima. Mas isso ainda não é o mais estranho. Sabia que os blazars não são apenas fontes de energia, mas também espécie de faróis para os astrônomos? Eles ajudam os cientistas a estudar a estrutura e a dinâmica do universo. Por exemplo, graças aos blazars, os astrônomos podem medir distâncias até as galáxias mais distantes, pois sua luminosidade pode ser usada como uma vela padrão. É interessante que, apenas nos últimos 30 anos, foram descobertos mais de 4.000 blazars, e esse número continua a aumentar. Então, quando você olha para as estrelas à noite, talvez esteja vendo a luz de um desses objetos que começou sua jornada até nós há milhões de anos. Os blazars podem ser não apenas objetos de estudo, mas também verdadeiros catalisadores de mudanças no entendimento da física. E agora o mais emocionante. Os cientistas sugerem que alguns desses objetos podem estar relacionados com o que chamamos de matéria escura e energia escura. Essa descoberta pode mudar tudo o que sabemos sobre o universo, pois até agora a matéria escura compõe aproximadamente 96% da massa do universo. O entendimento dos blazars e seus jatos pode levar a novos descobrimentos que nos farão repensar as leis da física. E você gostaria de dar uma olhada nesses mistérios cósmicos? No Encélade, satélite de Saturno, ocorrem fenômenos extraordinários. Géiseres de água jorram de fendas na crosta de gelo, alcançando alturas de até 500 quilômetros. Imagine essas jatos de água, compostos de uma mistura de água e gelo, sendo lançados no espaço aberto, criando nuvens brilhantes visíveis até da Terra. As primeiras observações desses géiseres foram feitas pela sonda Cassini em 2006, e desde então, os cientistas não param de se maravilhar com sua potência e frequência. Esses jatos eruptivos ocorrem na região do polo sul do satélite, onde a crosta de gelo é quase fina, permitindo que os oceanos subterrâneos pressionem a superfície. Mas o que é realmente surpreendente? A temperatura abaixo dessa crosta pode chegar a menos 150 graus Celsius, enquanto os oceanos subterrâneos, localizados a algumas centenas de metros de profundidade, podem ser até mais quentes. Como isso é possível? O segredo está no calor gerado pelas interações gravitacionais entre Encélade e Saturno, que cria condições para a manutenção da água líquida. E o mais interessante, essa água pode conter moléculas orgânicas, o que levanta a questão da possibilidade de existência de vida nesses oceanos subterrâneos. Os cientistas sugerem que, se realmente houver substâncias orgânicas nos géiseres, isso pode ser uma chave para entender como a vida se originou na Terra. E agora, imagine que esses géiseres não lançam apenas água, mas também pequenos pedaços de gelo, que podem formar anéis ao redor de Saturno. Especialistas afirmam que esses anéis podem ser compostos por partículas lançadas pelos géiseres, criando efeitos visuais incríveis quando a luz solar é refratada através deles. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Pesquisas recentes indicam que nos oceanos subterrâneos podem haver fontes termais, semelhantes às que existem na Terra. Essas fontes podem ser uma fonte de energia química necessária para a existência de vida. E o que é ainda mais chocante? Esses géiseres agem com periodicidade de algumas horas, e sua atividade pode mudar dependendo da estação em Encélade, o que mais uma vez confirma a complexidade e a dinâmica desse pequeno mundo. Cada nova informação sobre Encélade levanta mais perguntas, e talvez no futuro possamos descobrir se lá existem formas de vida reais. No espaço, não existe som como o entendemos, devido ao vácuo. É um espaço onde não há ar para transportar ondas sonoras. Imagine, nos vastos confins do universo, reina o silêncio, e até os mais poderosos explosivos como supernovas não produzem nenhum som. Mas você sabia? Ao nosso redor, existem oscilações eletromagnéticas que podem transmitir informações na forma de ondas. Essas oscilações cobrem uma ampla faixa de frequências, desde ondas de rádio até raios gama. A NASA utiliza esses sinais eletromagnéticos e os transforma em sons para estudar fenômenos espaciais. Por exemplo,
Quando a sonda Cassini estudava Saturno, ela registrava e transformava as ondas eletromagnéticas emitidas pelo planeta e seus anéis em ondas sonoras que podemos ouvir. Essas gravações lembram algo entre um sussurro e um rugido, abrindo-nos um novo modo de perceber o cosmos. Além disso, esses sons fornecem aos cientistas dados únicos sobre campos magnéticos e atmosfera dos planetas. E agora, imagine. As mesmas oscilações eletromagnéticas que percebemos como sons podem nos contar sobre o estado das estrelas e até sobre eventos que ocorreram há bilhões de anos. Você sabia que é ainda mais fascinante? Os cientistas conseguem até ouvir os sons das buracos negros quando eles absorvem matéria, criando oscilações que se transformam em ondas sonoras. Esses sons podem ser transformados em uma faixa audível pelo ouvido humano, permitindo-nos ouvir o que ocorre além do nosso alcance. Cada vez que ouvimos esses sons, estamos de fato espiando nos cantos mais secretos do universo, onde as leis físicas comuns podem não se aplicar. Nesse contexto, você acha que qual lugar realmente cala no espaço e qual canta? No centro da galáxia M87, foi descoberta uma supermassa de buraco negro, com uma massa de 6 bilhões e meio de massas solares. Isso não é apenas um fato interessante, mas uma verdadeira sensação na astronomia. Em abril de 2019, a equipe do projeto Event Horizon Telescope apresentou a primeira imagem na história desse buraco negro, e suas dimensões impressionaram até os cientistas mais experientes. Imagine só, o diâmetro do buraco negro é de aproximadamente 40 bilhões de quilômetros, o que é comparável ao tamanho de um sistema solar inteiro. Mas isso não é tudo. Ao redor do buraco negro forma-se um disco de acréscimo, no qual a matéria entra, aquecendo-se a temperaturas incríveis e emitindo luz que podemos observar. Essa luz, no entanto, não pode sair do buraco negro, criando o efeito de uma sombra. Exatamente essa que os astrônomos capturaram. Sabia que há algo ainda mais impressionante? Essa imagem é resultado do trabalho de 80 cientistas de 20 países que utilizaram 8 radiotelescópios espalhados pelo mundo para criar um telescópio virtual do tamanho da Terra. Assim, eles conseguiram obter dados que antes pareciam impossíveis de serem estudados. Todo o processo levou mais de 2 anos para processar e analisar os dados, destacando a complexidade e a importância desse avanço. Mas espere, há detalhes ainda mais surpreendentes. Buracos negros como o da M87 podem se formar a partir do colapso de estrelas massivas, e seu comportamento ainda é um mistério para os cientistas. Por exemplo, como eles afetam o ambiente galáctico ao redor? Isso levanta muitas perguntas que ainda esperam por respostas. E o mais intrigante de tudo, existem teorias de que esses buracos negros podem estar relacionados à formação de galáxias, como a Via Láctea, na qual vivemos. Como eles influenciam as estruturas cósmicas? Talvez, no futuro, consigamos desvendar esses mistérios. Astronautas que retornaram de missões espaciais frequentemente descrevem um fenômeno extraordinário conhecido como cheiro espacial. Sabem o que eles sentem ao tirarem o traje espacial após uma saída ao espaço aberto? É uma mistura de metal quente, solda e carne assada. Mas de onde vem esse aroma estranho? Pesquisas mostram que o aroma surge devido a partículas que ficam no traje após a exposição ao ambiente espacial. Cada vez que os astronautas saem ao espaço aberto, seus trajes são expostos a partículas de alta energia, como átomos de carbono e oxigênio, que podem interagir com o material do traje. Essa interação causa reações químicas que criam aromas únicos, diferentes dos que sentimos na Terra. É interessante notar que, ao retornarem ao módulo, os astronautas observam que esses aromas se tornam mais intensos quando o traje é aquecido. Isso ocorre porque o calor facilita a evaporação das moléculas que foram capturadas na trama do traje. Agora, imagine que tudo isso acontece em um ambiente completamente sem ar, onde os aromas que conhecemos não podem existir no sentido comum. Como é possível? A resposta está no fato de que os aromas não são substâncias, mas sim sensações que surgem do contato das moléculas com nossos receptores. Mas isso ainda não é o mais estranho.
Existe até a hipótese de que os aromas do espaço poderiam nos fornecer mais informações sobre a composição das estrelas e planetas. Experimentos científicos mostraram que, no espaço, existem moléculas que podem causar aromas familiares à Terra. Por exemplo, moléculas que contêm carbono podem lembrar o aroma de carvão queimado. E agora imagine isso. Astronautas na Lua podem sentir aromas que nunca encontraram na Terra, mas que podem estar relacionados a compostos químicos com os quais se depararam. E o que é ainda mais surpreendente, as pesquisas continuam, e os cientistas buscam maneiras de usar esses aromas para melhorar o entendimento da atmosfera de outros planetas. Por exemplo, analisando os aromas que ficam nos trajes, pode-se identificar vestígios de hidrogênio ou metano, o que pode indicar a presença de vida ou outros processos interessantes. Portanto, quando os astronautas retornam à Terra com histórias sobre o cheiro espacial, eles não estão apenas compartilhando impressões, mas abrindo portas para um mundo cheio de mistérios e possibilidades. No entanto, alguns cientistas até sugerem que, no futuro, poderemos criar dispositivos especiais que nos permitirão sentir os aromas do espaço diretamente aqui na Terra. E isso significa que podemos estar mais próximos de entender o universo do que nunca. Existem objetos fascinantes no espaço que desafiam todas as nossas ideias sobre a formação de planetas, e esses são os chamados Júpiteres quentes. Essas gigantescas planetas de gás, que têm tamanhos comparáveis ao de Júpiter, estão tão próximos de suas estrelas que suas temperaturas superam milhares de graus Kelvin. E o mais interessante, alguns deles orbitam ao redor de suas estrelas em sentido contrário, o que completamente contraria o modelo tradicional de formação de planetas, onde elas deveriam seguir o mesmo sentido de rotação que suas estrelas. Como isso poderia ter acontecido? Pesquisadores acreditam que isso pode ter sido influenciado por interações gravitacionais com outros corpos celestes. Em consequência dessas colisões, os planetas poderiam mudar suas órbitas e, possivelmente, até inverter o sentido de rotação. Um dos exemplos mais conhecidos é o planeta chamado WASP-12b, que orbita em sentido contrário em relação à sua estrela, a uma distância de 35 milhões de quilômetros, o que é 3 vezes menor que a distância da Terra ao Sol. Mas isso não é tudo. A temperatura em sua superfície atinge a 9ª centena de graus Celsius, tornando-a uma das exoplanetas mais quentes conhecidas. Observando esses fatos, fica claro que a natureza do cosmos está cheia de surpresas, e estamos apenas começando a desvendar seus mistérios. Se você achava essa informação impressionante, saiba que alguns Júpiteres quentes até perdem sua atmosfera devido ao calor incrível, criando nuvens de gás e poeira quente que se dissipam, como fumaça. Nesse caos, podem estar escondidas muitas outras enigmas. Por exemplo, por quanto tempo essas planetas podem existir em condições tão extremas? Existem no espaço o que são chamados de Neptunos quentes, planetas que, em termos de tamanho e composição, lembram o Netuno, mas estão a uma distância extremamente próxima de suas estrelas. Imagine um mundo onde a temperatura da superfície pode chegar a 1000 graus Celsius. Planetas como, por exemplo, Gliese 436b giram tão perto de suas estrelas que suas atmosferas são submetidas a um forte aquecimento e, sob a ação de radiação solar intensa, podem formar nuvens densas de vapor d'água e outros gases. Isso resulta em condições climáticas únicas. Em um lado pode haver um calor infernal, enquanto no outro há um frio eterno, criando fenômenos meteorológicos extremos e imprevisíveis. Sabia que esses planetas frequentemente perdem suas atmosferas? Devido à alta temperatura, eles podem perder camadas finas de gás, tornando-os ainda mais interessantes para estudo. Mas isso não é tudo. Os Neptunos quentes podem causar mudanças em seus sistemas, promovendo a migração de outros planetas. Essas migrações podem levar a que planetas menores acabem em órbitas, onde as condições para a vida podem ser potencialmente possíveis. É importante notar que os Neptunos quentes podem ser bastante comuns na galáxia. Astrônomos sugerem que na nossa Via Láctea pode haver até 100 bilhões desses objetos.
No entanto, seu estudo continua sendo uma tarefa complexa devido à sua luminosidade e proximidade das estrelas. Sabia que os Neptunos quentes são os únicos planetas onde astrônomos observam a formação de nuvens de diversos compostos químicos, como metano e óxido de carbono? Essas nuvens se formam a temperaturas que excedem 1000 graus e podem criar condições atmosféricas únicas, diferentes de tudo o que conhecemos. Eles abrem novos horizontes para o entendimento dos processos que ocorrem em exoplanetas e, possivelmente, até mesmo para a busca por vida. Compare isso com a nossa Terra, onde a temperatura raramente ultrapassa 40 graus. É interessante que as atmosferas dos Neptunos quentes possam ser tão densas que criam um efeito semelhante ao efeito estufa, selando o calor e criando condições que não deixam espaço para a existência de vida como conhecemos. Esses planetas se tornam verdadeiros laboratórios para o estudo de processos físicos e químicos em condições extremas. E o mais impressionante de tudo, alguns Neptunos quentes podem até ter satélites que orbitam ao seu redor em órbitas onde a temperatura e a pressão podem ser mais favoráveis à existência de vida. Sabia que esses satélites podem se tornar os próximos alvos para astrônomos que buscam sinais de vida além de nosso sistema? Todo dia, aproximadamente 100 toneladas de material cósmico, na forma de poeira de meteoros, caem na nossa Terra. Imagine que vivemos em um vasto oceano espacial, onde bilhões de partículas, do tamanho de grãos de areia, viajam sem fim pelos vastos espaços do universo. Esses fragmentos microscópicos são restos de cometas, asteroides e até mesmo planetas destruídos, e a cada segundo eles penetram na atmosfera da Terra, como flechas perfurando o céu. Mas o que realmente impressiona é que a maioria deles se queima na atmosfera, deixando rastros brilhantes que só podem ser vistos na escuridão. Uma das maiores tempestades de meteoros ocorreu em 1972, quando a Terra foi atingida por mais de 30 toneladas de poeira de meteoros em uma única noite, resultando na aparição de muitas esferas luminosas que puderam ser observadas em todo o mundo. E o que é ainda mais estranho? Todo ano, mais de 30.000 meteoros caem na Terra, e apenas uma pequena parte deles atinge a superfície na forma de meteoritos. Esses mensageiros espaciais podem conter elementos valiosos, como ouro e platina, além de compostos orgânicos que poderiam fornecer pistas sobre a origem da vida na nossa planeta. Pesquisas científicas indicam que os meteoritos podem ser a chave para desvendar a questão de como a vida surgiu na Terra, pois alguns deles contêm aminoácidos, blocos de construção da vida. Por exemplo, em 1968, foi encontrado um meteorito que continha mais de 20 aminoácidos, confirmando a hipótese de que a vida poderia ter se originado no espaço. Mas isso não é tudo. Os meteoritos podem transportar micro-organismos que sobreviveram às duras condições do espaço, e seu estudo pode levar a descobertas na fronteira da ciência. E aqui está o fato mais interessante. Em 1998, cientistas descobriram um meteorito de Marte com sinais de vida microbiana antiga. Essa descoberta mudou nossa visão sobre as possibilidades de vida além da Terra e abriu novos horizontes para a astrobiologia. Sempre que você olhar para as estrelas, pense que milhões de partículas, talvez, carreguem histórias de outros mundos que já existiram e sobre como eles poderiam ter influenciado nossa própria existência. Em Marte, encontra-se o vulcão Olympus, que impressionará você por seu tamanho. A altura desse gigante é de 21,90 km. Isso é mais de 2,5 vezes a altura do Monte Everest, a montanha mais alta da Terra. Imagine estar aos pés do Olympus, olhando para seus declives íngremes que se elevam tanto que sua cúspide está além da atmosfera. Esse vulcão não é apenas alto. Sua área é maior do que toda a França, e seu diâmetro na base chega a 600 quilômetros. Isso significa que, se o Olympus estivesse na Terra, ele eclipsaria todas as cadeias montanhosas que conhecemos. Mas o que torna ele ainda mais extraordinário é que o Olympus é um vulcão de escudo, formado em resultado de múltiplas erupções que ocorreram ao longo de milhões de anos. E agora, imagine que em sua superfície existem crateras com até 100 quilômetros de diâmetro, que lembram sinais de atividade antiga.
sabe que as primeiras imagens do Olympus foram feitas ainda em 1983 com a ajuda da sonda Viking 1? Essas imagens abriram para nós um mundo fascinante que estava esperando para ser explorado. Além disso, o Olympus não é o único vulcão em Marte. Há muitos outros, mas nenhum deles se compara em tamanho e poder a esse gigante. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Em seus declives, foram encontrados vestígios de fluxos de lava antigos, indicando que a atividade vulcânica poderia ter continuado até tempos relativamente recentes. Isso levanta a questão: o Olympus pode acordar novamente? E o mais chocante, sob sua imensa camada, podem estar reservas de água na forma de gelo, que poderiam sustentar a vida no futuro. O que você acha que mais pode estar escondido nesse colosso de vulcão? Existe um tipo extraordinário de exoplanetas conhecidos como Júpiteres quentes, onde chuvas de vidro e ferro derretido caem do céu. Imagine um planeta onde a temperatura ultrapassa 1000 graus Celsius e a atmosfera está cheia de metais pesados e ventos de alta velocidade. Esses gigantes gasosos de gás, geralmente, estão muito próximos de suas estrelas, resultando em condições extremas. E o mais impressionante: os ventos laterais nesses planetas podem atingir velocidades de 5 a 7 mil quilômetros por hora, o que é aproximadamente 6 vezes mais rápido que o som. Como sobreviver em tais condições? Nessas planetas, não existe água líquida como conhecemos. Em vez disso, a atmosfera forma nuvens de vidro derretido que se transformam em chuvas que caem na superfície com uma força incrível. Cada gota de vidro que cai do céu queima tudo em seu caminho, transformando a superfície em um deserto real. E o que é ainda mais surpreendente: em alguns Júpiteres quentes, como o WASP-121b, a temperatura do lado diurno pode chegar a mais de 1300 graus Celsius, enquanto no lado noturno ela cai para menos 300 graus, criando condições extremas para a atmosfera. Como resultado desses contrastes, os ventos que atingem o planeta criam verdadeiros furacões, onde nuvens de metal derretido se movem a velocidades nunca antes vistas. Cientistas que estudam esses planetas utilizam telescópios poderosos, como o Hubble e o James Webb, para espiar suas atmosferas e entender como elas podem ser habitáveis, ou, ao contrário, completamente sem vida. Mas isso não é tudo. Nos Júpiteres quentes, podem ocorrer outros fenômenos estranhos, como moléculas incomuns que não existem na Terra, e até formas exóticas de vida adaptadas a essas condições extremas. A questão é: seremos capazes de desvendar seus mistérios e entender como esses planetas se formam? Enquanto isso, os cientistas continuam a descobrir novos fatos sobre esses mundos misteriosos, que podem mudar radicalmente nossa compreensão sobre a possibilidade de existência de vida além da Terra. 80% dos Júpiteres quentes têm seus próprios processos atmosféricos únicos, e cada nova descoberta dá esperança de que um dia possamos entender melhor como esses planetas estão relacionados com nossos próprios sistemas de exoplanetas. Temperatura no espaço pode ser chocante. Em algumas regiões, ela pode chegar a menos 273 graus e meio Celsius, o que é uma temperatura abaixo do zero absoluto. Imagine só, como é estar em um frio desses, onde até as moléculas quase param de se mover. Uma dessas regiões incríveis é a nebulosa Boomerang, localizada a cerca de 15 mil anos-luz da Terra. Esta nebulosa é o objeto mais frio conhecido no universo, com uma temperatura de cerca de menos 276 graus Celsius. Mas como isso é possível? O segredo está nas condições únicas que surgiram como resultado de uma explosão estelar. Quando uma estrela completa seu ciclo de vida e expulsa suas camadas externas de gás, forma-se uma nebulosa que pode resfriar-se a temperaturas extremamente baixas devido à expansão e dispersão do material. Mas isso não é tudo. Na nebulosa Boomerang, encontram-se moléculas de carbono e até mesmo moléculas complexas, como cianeto de hidrogênio, o que levanta ainda mais perguntas. Como é possível que existam esses compostos complexos em um lugar tão gelado? Será que em tais condições pode haver o desenvolvimento de alguma forma de vida?
Existem outras regiões semelhantes no espaço, esperando para serem descobertas? Agora, imagine que até mesmo o gás interestelar pode formar nuvens que podem servir como blocos de construção para novas estrelas e planetas. Isso nos leva a pensar que o frio pode não ser apenas um inimigo, mas também um criador, formando novas estruturas no universo. Existem outras nebulosas com características que possam nos surpreender? Você sabia que em outras partes do espaço existem regiões onde a temperatura é apenas alguns graus acima do zero absoluto? Esses lugares podem esconder não apenas fenômenos físicos incríveis, mas também mistérios que os cientistas estão apenas começando a desvendar. Na nossa galáxia Via Láctea, estão escondidos entre 100 e 400 bilhões de estrelas. Você acredita? Isso significa que cada estrela é como um sol, e cada uma delas pode ter seus próprios planetas, que giram ao seu redor. Mas você acha que quantas galáxias podem existir no universo? Segundo as últimas estimativas, são cerca de 2 trilhões. Esse número simplesmente impressiona. Se pudéssemos olhar para o céu e ver cada uma dessas galáxias, seria uma visão comparável a um oceano infinito de luz. A própria Via Láctea tem um diâmetro de cerca de 100 mil anos-luz, uma distância que a luz percorre em 33 mil anos, se pudéssemos viajar à velocidade da luz. E isso ainda não é tudo, pois nossa galáxia é apenas uma de muitas que formam a estrutura do universo. A galáxia mais próxima de nós, a Andrômeda, está a uma distância de cerca de 2,5 milhões de anos-luz, e isso é apenas dentro do nosso grupo local. Cientistas acreditam que as galáxias não estão apenas espalhadas pelo universo, mas formam complexas redes, se conectando em superagrupamentos, e essas estruturas podem ser tão grandes que não conseguimos enxergar todo o seu tamanho. E o que é ainda mais intrigante? A maioria das galáxias que podemos observar está a uma distância de bilhões de anos-luz, e o que vemos é a luz que saiu dessas galáxias há bilhões de anos. Então, quando olhamos para as estrelas, estamos olhando para o passado. Mas o que realmente impressiona é que em cada um desses bilhões de estrelas podem existir planetas onde surgem condições de vida semelhantes às nossas. E nesse vasto espaço, pode haver civilizações que, assim como nós, olham para as estrelas e se perguntam sobre seu lugar no universo. Portanto, será que não estamos sozinhos em meio a essas trilhões de galáxias? Cada vez que levantamos os olhos para o céu noturno, estamos olhando para mundos que podem ser completamente diferentes do nosso. E entre essas trilhões de galáxias, pode haver algo absolutamente incrível que estamos apenas começando a descobrir. Imagine-se aproximando-se de um buraco negro e, de repente, sendo esticado, como um macarrão. Esse efeito, conhecido como macarrão cósmico, ocorre devido à força gravitacional incrível que atua sobre um objeto que se aproxima de um buraco negro. No momento em que o objeto, seja uma estrela do tamanho de um planeta, ou até mesmo uma galáxia inteira, cruza a linha conhecida como horizonte de eventos, as forças gravitacionais começam a atuar de forma desigual. Uma de suas partes está mais próxima do buraco negro do que a outra. O objeto é submetido a forças de maré imensas, o que resulta em seu alongamento. Você pode imaginar que, a uma distância de apenas 10 quilômetros do buraco negro, a diferença na gravidade pode ser de até 30%. Em tais condições, até os materiais mais resistentes, como o aço, perdem sua resistência e começam a se esticar, como borracha. Mas isso não é tudo. Quando o objeto finalmente entra no buraco negro, ele se encontra em um estado que os físicos chamam de singularidade. Aqui, o espaço e o tempo são distorcidos ao máximo, e as leis da física, como as conhecemos, deixam de funcionar. Para entender a escala desse fenômeno, perto de um buraco negro, o tempo passa mais devagar. Para um observador que está longe dele, pode parecer que o processo de alongamento leva uma eternidade, enquanto para o próprio objeto, isso é um instante. O mais surpreendente é que, ao se aproximar de um buraco negro, até a luz não consegue escapar de seu campo de atração, e como resultado, você vê apenas uma escuridão negra. Estudos mostram que esses buracos negros podem ter massa bilhões de vezes maior que a massa do nosso Sol, e seu impacto no espaço ao redor é colossal.
Em alguns casos, os buracos negros podem engolir estrelas, deixando apenas fios finos de matéria que se desintegram em átomos. E agora, imagine-se sendo parte desse dança cósmica, quando toda a sua essência se transforma em macarrão no cativeiro gravitacional. Dados científicos mostram que, mesmo no centro da nossa galáxia, a Via Láctea, há um buraco negro supermassivo com uma massa aproximadamente 4 milhões de vezes maior que a massa do Sol. E o mais chocante? Alguns cientistas acreditam que os buracos negros podem não ser apenas o ponto final, mas também um portal para outras dimensões. Um dia, em uma estrela de neutrões, pode durar apenas alguns milissegundos. Imagine como esses objetos massivos giram com uma velocidade colossal, até várias centenas de rotações por segundo. Isso significa que em um único momento na superfície de uma dessas estrelas ocorre mais eventos do que em uma semana inteira na Terra. As estrelas de neutrões se formam como resultado do colapso de estrelas massivas, e sua densidade é impressionante. 1 centímetro cúbico de matéria de uma estrela de neutrões pesa cerca de 100 milhões de toneladas. É como se você pegasse toda a humanidade, que é de cerca de 7 bilhões e meio de pessoas, e a comprimisse até o tamanho de uma pequena caixa. Mas o que acontece nesses gigantes rotacionais? Para começar, a força da gravidade em uma estrela de neutrões é 1 bilhão de vezes maior do que na Terra. Isso significa que se você pudesse estar na superfície, pesaria tanto quanto 10 elefantes. E é aqui que começa algo realmente fascinante. Devido à velocidade de rotação colossal da estrela, seus campos magnéticos se tornam extremamente potentes, alcançando valores milhões de vezes maiores do que na Terra. Isso leva à formação de raios X e raios gama, que brilham intensamente no espaço, criando fenômenos extraordinários e misteriosos. Você sabia que há algo ainda mais impressionante? Essas estrelas podem emitir pulsos de energia que podemos observar da Terra. Esses pulsares, como são chamados, podem emitir ondas de rádio com tamanha precisão que podem ser usados como relógios espaciais. Imagine, astrônomos podem observá-los e determinar o tempo com precisão de nanosegundos. Isso abre novas possibilidades para o estudo não apenas das estrelas de neutrões, mas também dos fundamentos da física. Interessante é que as estrelas de neutrões mais rápidas, conhecidas como pulsares de milissegundos, podem completar até 700 rotações por segundo. É como se você girasse uma moeda na mesa, mas em uma escala cósmica. A questão crucial é: como essas estrelas podem manter essa velocidade de rotação? O segredo está no fato de que elas roubam massa de seus companheiros quando estão em um sistema binário. Essa massa é transferida para a estrela de neutrões, aumentando sua velocidade de rotação até níveis incríveis. E há outro aspecto que vale mencionar. Quando essas estrelas morrem, elas podem explodir como supernovas, deixando após si buracos negros ou até novas estrelas de neutrões. Isso cria um ciclo que influencia a evolução das galáxias. Portanto, as estrelas de neutrões não são apenas objetos interessantes no espaço, elas desempenham um papel crucial na formação de nosso universo. E agora imagine que em uma galáxia distante há uma dessas estrelas girando, e nunca saberemos quais segredos ela guarda. No espaço, foram descobertas moléculas de álcool, e isso não é apenas um fato interessante. Em nuvens de gás onde se formam estrelas, cientistas encontraram etanol e outros componentes que podem ser a base para a vida orgânica. Imagine, em cada centímetro cúbico desse gás, pode haver até 30 moléculas de álcool. Essa descoberta ocorreu graças a telescópios radiofônicos poderosos, que captaram sinais emitidos por nuvens de gás interestelar, como a nuvem de Órion. Mas isso não é tudo. Essas moléculas podem se formar como resultado de reações químicas complexas, que ocorrem em altas temperaturas e pressões, indicando a possibilidade de existência de compostos orgânicos mais complexos no espaço. E o que é ainda mais impressionante? O etanol, que conhecemos na Terra como álcool, tem um papel próprio na formação de sistemas estelares. Quando essas nuvens de gás se contraem sob a ação de sua gravidade,
elas se tornam mais densas, e é nesse momento que as moléculas começam a interagir entre si, formando estruturas mais complexas. Como resultado, nesses incubadores estelares, podem surgir não apenas estrelas, mas também planetas, onde as condições podem ser adequadas para a vida. Em um estudo realizado em 2017, astrônomos conseguiram detectar etanol em uma nuvem de hélio e hidrogênio, localizada a uma distância de cerca de 131 anos-luz da Terra. Essa descoberta foi um verdadeiro avanço na astronomia, pois levanta questões sobre como a vida poderia se desenvolver em outros planetas. Mas há mais. Em essas mesmas nuvens, cientistas encontraram moléculas como metanol e formaldeído, que são precursores de compostos orgânicos mais complexos. Isso significa que no espaço podem existir condições que favorecem a formação da vida. E agora imagine, nesses vastos espaços onde reinam temperaturas abaixo de -200 graus Celsius, podem ocorrer reações químicas complexas que, eventualmente, levarão à formação da vida. Pesquisas mostram que em algumas galáxias, moléculas de álcool podem ser 10 vezes mais abundantes do que se pensava anteriormente. Isso questiona nosso entendimento sobre como e onde a vida pode surgir no vasto cosmos. Em alguns casos, cientistas até sugeriram que essas moléculas podem ser trazidas à Terra por cometas, abrindo novos horizontes para o estudo. Mas o que é mais impressionante? Essas descobertas podem mudar nossa compreensão sobre a origem da vida em nosso planeta e em todo o universo. No polo norte de Saturno, existe uma tempestade hexagonal que impressiona cientistas e astrônomos. Seu diâmetro é de cerca de 25 mil quilômetros, maior do que a distância entre Nova York e Los Angeles. Esta tempestade existe há décadas e sua forma lembra um perfeito hexágono. Cada canto forma um espetáculo impressionante que pode ser visto apenas da órbita. Mas isso não é tudo. A velocidade do vento dentro dessa estrutura chega a 300 km por hora e não diminui, mas ao contrário, se torna ainda mais forte. Sabia que há algo ainda mais chocante? A tempestade hexagonal não é a única de seu tipo nesse planeta. Estruturas hexagonais semelhantes foram descobertas em outras partes da atmosfera de Saturno, mas nenhuma delas pode ser comparada em tamanho e estabilidade àquela que está no polo. Os cientistas acreditam que essa formação pode estar relacionada a condições atmosféricas únicas e complexas interações entre fluxos de gás. A questão é, como exatamente surgem esses gigantescos hexágonos? A resposta está na dinâmica dos fluxos atmosféricos, onde fluxos que se movem a diferentes velocidades criam padrões geométricos únicos. Isso não é apenas uma tempestade, é uma verdadeira atmosfera com suas próprias leis físicas. Durante o tempo em que a tempestade existiu, sua cor mudou de amarelo vivo para azul profundo, tornando-a ainda mais misteriosa. Mesmo durante as observações com a sonda Cassini, que estudou Saturno desde 2004, a tempestade permaneceu inalterada, independentemente das condições. E quando parece que sabemos tudo sobre ela, novos dados mostram que a tempestade continua a evoluir, e seus mecanismos internos ainda são um mistério para nós. Como é possível? Talvez em seu interior estejam escondidos segredos que poderiam mudar nosso entendimento dos fenômenos atmosféricos, não apenas em Saturno, mas também em outros planetas. A tempestade hexagonal no polo norte de Saturno não é apenas um fenômeno atmosférico, mas uma verdadeira enigma cósmico que espera ser desvendado. A Grande Muralha de Sloan não é apenas um objeto astronômico, mas um verdadeiro milagre do cosmos, estendendo-se por 1.370 bilhões de anos-luz. Esta estrutura de galáxias, descoberta em 2011, é o maior objeto conhecido no universo, impressionando com seus vastos tamanhos e complexa natureza. Imagine uma galáxia inteira, como a Via Láctea, composta por bilhões de estrelas e planetas. E aqui temos um grupo delas, unidas pela gravidade, que as puxa umas para as outras em distâncias colossais. Mas o que exatamente é essa muralha? Não é apenas um acúmulo aleatório de galáxias. A Grande Muralha de Sloan consiste em mais de 80 mil galáxias,
que formam gigantescas estruturas em forma de fios, semelhantes a uma teia, que conecta diferentes partes do universo. Cada um desses objetos, como a galáxia NGC 338, contém bilhões de estrelas e planetas potencialmente habitáveis. Agora, imagine que a distância entre algumas dessas galáxias é de dezenas de milhões de anos-luz. Esta distância é tão grande que até a luz, que viaja a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, leva milhões de anos para atravessá-la. Mas isso ainda não é o mais intrigante. Pesquisas indicam que a Grande Muralha de Sloan pode ser apenas uma parte de uma estrutura ainda maior, conhecida como Grande Muralha Atlântica, que conecta um número ainda maior de galáxias e aglomerados. E é aqui que começa o verdadeiro absurdo. Essa estrutura pode influenciar a distribuição de matéria na parte visível do universo, formando o que os cientistas chamam de teia cósmica. Esta teia não é apenas uma bela metáfora. Ela determina como a gravidade se comporta em grandes escalas e como se formam as galáxias. Se você pensava que isso era impressionante, então continue ao longo dessa muralha, onde há regiões onde as galáxias praticamente não existem, criando enormes vazios que contrastam dramaticamente com os densos aglomerados de galáxias. Esses vazios podem ter tamanhos de milhões de anos-luz e conter muito pouca matéria, o que questiona nossas ideias sobre como deve ser o universo. Esta descoberta pode mudar nossas percepções sobre o cosmos e até mesmo sobre como entendemos a gravidade. Cientistas continuam a estudar essa muralha com telescópios modernos, e cada novo achado levanta ainda mais perguntas. E o que é ainda mais surpreendente? Uma das galáxias na borda dessa muralha, chamada NGC 338, tem uma velocidade de afastamento anormalmente alta, o que pode indicar que ela está a caminho de se tornar parte de outra estrutura no futuro distante. O cosmos está cheio de descobertas incríveis, e uma das mais surpreendentes é a existência das planetas de diamante. Imagine uma planeta onde o núcleo pode ser composto por 90% de diamante. Isso não é ficção, mas uma realidade, comprovada pela existência do planeta conhecido como 55 Cancri. Ele está a uma distância de aproximadamente 40 anos-luz da Terra e é uma exoplaneta que é 2 vezes maior que o nosso planeta, mais 8 vezes mais pesada. Mas isso ainda não é o mais impressionante. A temperatura na sua superfície pode atingir mais de 2.000 graus Celsius. Esse ambiente quente parece ser ideal para a formação de diamantes, pois a alta pressão e temperatura favorecem a cristalização do carbono. Pense nas condições desse planeta. Nuvens de carbono e silicatos que poderiam causar verdadeiras tempestades de diamantes. Agora, imagine que chove diamantes nesse planeta. Mas ainda não chegamos à parte mais interessante. Os cientistas acreditam que no 55 Cancri não apenas há uma crosta de diamante, mas também novas formas de compostos de carbono que nunca vimos na Terra. Isso pode mudar nossa compreensão da química e da geologia, pois essas condições criam um ambiente único para a formação de minerais. E o que é ainda mais surpreendente? Experimentos científicos mostram que planetas de diamante podem ser mais comuns do que pensávamos, e nossa galáxia pode abrigar muitos desses objetos. Isso abre novos horizontes para astrônomos e geólogos, pois esses planetas podem conter recursos que nem podemos imaginar. E agora, imagine uma viagem a um desses planetas. Grandes naves espaciais capazes de suportar altas temperaturas e pressão, que poderiam explorar esses mundos misteriosos. As pesquisas continuam e cada nova descoberta causa admiração. No nosso cosmos ainda há muitos mistérios, e quanto mais aprendemos sobre planetas como o 55 Cancri, mais fascinante nosso entendimento do universo se torna. E você sabia que alguns desses planetas podem até ter seus próprios sistemas de vida? Algumas galáxias escondem em seus centros segredos impressionantes. Os quásares, que são os objetos mais brilhantes do universo, podem emitir luminosidade que supera a luminosidade de 1 trilhão de estrelas ao mesmo tempo. Imagine ver uma cidade inteira iluminada por milhões de lanternas, mas essa luz vem de um único objeto.
Os quásares surgem como resultado da atividade ativa de supermassivos buracos negros, que estão no centro das galáxias. Quando o gás e a poeira caem no campo gravitacional do buraco negro, começam a girar e formam um disco de acréscimo. Esse disco, aquecendo-se a temperaturas incríveis, pode atingir luminosidade que é várias dezenas de bilhões de vezes maior que a do nosso Sol. Mas isso ainda não é tudo. A energia incrível emitida pelos quásares pode ser observada a uma distância de mais de 12 bilhões de anos-luz. Isso significa que estamos observando quásares que existiam na juventude do universo, quando ele tinha apenas alguns bilhões de anos. O mais impressionante é que dentro do disco de acréscimo, a temperatura pode atingir milhões de graus Celsius, criando condições para o lançamento de jatos poderosos de partículas, conhecidos como jatos. Esses jatos podem se estender por milhares de anos-luz no espaço, formando estruturas poderosas e impressionantes que podem ser observadas até da Terra. Agora, imagine que esses quásares podem se tornar algo assim como faróis, ajudando os astrônomos a entender a evolução das galáxias e dos buracos negros. Eles não apenas iluminam o caminho para novos descobrimentos, mas também representam uma chave para desvendar muitos mistérios que nos cercam. Por exemplo, os quásares podem dar uma ideia de como as estrelas se formam rapidamente nas primeiras galáxias e como interagem com a matéria ao seu redor. Esses objetos brilhantes constantemente mudam nossa visão do cosmos e de sua estrutura. Além disso, os quásares ajudam os astrônomos a estudar a distribuição da matéria escura no universo, que é um dos temas mais misteriosos da cosmologia moderna. Sabia que alguns quásares podem ser tão brilhantes que podem ser vistos até no dia mais claro? No Júpiter, um gigantesco furacão conhecido como Grande Mancha Vermelha está em fúria, e suas dimensões são verdadeiramente colossais. 3 terras poderiam caber dentro dele, e seu diâmetro é superior a 60 mil quilômetros. Imagine como ventos que podem atingir velocidades de até 250 quilômetros por hora se encontram nesse poderoso redemoinho. Esse furacão existe há mais de 350 anos, e os astrônomos o observam desde o descobrimento do planeta, mas até hoje não se sabe exatamente o que o mantém vivo. Uma das teorias sugere que ele se alimenta do calor que vem das profundezas de Júpiter, e esse calor cria condições para sua existência contínua. Mas isso ainda não é o mais impressionante. Ao contrário dos furacões terrestres, que passam rapidamente, a Grande Mancha Vermelha permanece ativa e estável, mas também muda suas características, às vezes aumentando e às vezes diminuindo. Por exemplo, nas últimas décadas, suas dimensões diminuíram em 30%, o que gera muitas perguntas entre os cientistas. O que é ainda mais surpreendente é que Júpiter não é o único planeta com furacões. Em sua atmosfera, há outros redemoinhos que podem ser ainda menores, mas também impressionantes. Além disso, há outros brilhantes pontos que aparecem e desaparecem, despertando o interesse dos pesquisadores. Pois Júpiter não tem uma superfície sólida, esses furacões se formam em sua densa atmosfera, composta principalmente de hidrogênio e hélio, criando condições únicas para a formação de poderosos redemoinhos. Além disso, os últimos dados indicam que na atmosfera de Júpiter foram encontrados vestígios de moléculas complexas, como amônia e metano, que podem indicar a presença de reações químicas que sustentam a vida desses furacões. Isso levanta questões sobre como diferentes camadas da atmosfera interagem e quais processos levam à formação desses grandiosos fenômenos meteorológicos. E se você acha que isso é tudo, veja só. Na atmosfera de Júpiter, há muitas nuvens que podem alcançar até 12 quilômetros de altura e formam padrões complexos, criando efeitos visuais únicos que não podem ser vistos em nenhum outro planeta. No centro da nossa galáxia Via Láctea, encontra-se uma supermassa de buraco negro conhecido como Sagitários A, com uma massa que é 4 milhões de vezes maior que a do Sol. Imagine só, esse buraco negro é 4 milhões de vezes mais pesado que a nossa estrela solar. E o mais impressionante é que seu diâmetro supera os 24 milhões de quilômetros, o que é equivalente à distância da Terra até Vênus. Mas como ele se tornou tão gigantesco? Estudos mostram que, ao longo de bilhões de anos,
Sagitários A engoliu uma quantidade imensa de matéria, incluindo estrelas e gás, o que permitiu que ele alcançasse tamanhos colossais. Sabia que quando uma estrela se aproxima de um buraco negro, ela começa a sentir forças de atração incríveis e, como resultado, se desintegra em pedaços, formando um disco de acréscimo brilhante de gás e poeira que pode brilhar mais do que uma galáxia inteira. E agora imagine, ao redor de Sagitários A, orbitam inúmeras estrelas que se movem a velocidades incríveis. Algumas delas alcançam mais de 200 km por segundo. Isso significa que as estrelas que estão a apenas algumas luzes de distância do buraco negro precisam constantemente se equilibrar na beira para não serem engolidas. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Nos últimos anos, astrônomos conseguiram registrar o movimento de estrelas em proximidade imediata de Sagitários A, permitindo que se estude a dinâmica do buraco negro com uma precisão sem precedentes. Por exemplo, uma estrela conhecida como S2 faz uma volta completa ao redor do buraco negro em apenas 8 anos, permitindo que os cientistas estudem os efeitos da teoria da relatividade geral em ação. Mas isso não é tudo. Estudos mostram que buracos negros supermassivos, como Sagitários A asterisco, podem influenciar a formação de galáxias, regulando seu crescimento e evolução. E o mais impressionante é que não apenas no centro da nossa galáxia, mas também no centro de muitas outras galáxias na Via Láctea, existem buracos negros semelhantes, o que questiona nosso entendimento sobre como as galáxias se formaram em geral. No Titã, o maior satélite de Saturno, existem lagos de metano que impressionam os cientistas por seu tamanho e estrutura. Imagine um lago onde, em vez de água, corre metano, formando vastas superfícies que podem atingir até 1.000 quilômetros de comprimento. Esses lagos não são apenas exóticos, eles abrem horizontes desconhecidos para o estudo. A atmosfera do Titã, composta por 80% de nitrogênio e com pressão 2 vezes maior que a terrestre, cria condições únicas, semelhantes às que existiam na antiga Terra. Mas isso não é tudo. A temperatura na superfície do Titã varia em torno de -150 graus Celsius, o que torna a vida, como a conhecemos, improvável, mas não exclui a existência de formas de vida adaptadas a essas condições. O mais interessante é que os cientistas acreditam que nos lagos de metano podem ocorrer reações químicas inorgânicas que poderiam levar à formação de formas primitivas de vida. No Titã, já foram registrados nuvens de metano que podem se depositar na superfície, criando rios e lagos, além de formar complexos compostos químicos. Esses processos ocorrem em profundidades onde a pressão e a temperatura podem criar condições semelhantes às que existiam na Terra há bilhões de anos. Além disso, com a ajuda da sonda Cassini, que concluiu suas pesquisas em 2017, foram obtidos dados sobre a presença de moléculas orgânicas na superfície do planeta. Essa descoberta levanta questões sobre como essas moléculas podem interagir em condições distantes das que conhecemos, o que, por sua vez, abre novos horizontes na busca por vida além do nosso planeta. Mas ainda não é tudo. No Titã, foram descobertas montanhas altas, compostas de água e gelo, que podem atingir até 1.000 metros de altura. Esses formados, provavelmente, são resultado de atividade tectônica, o que também sugere um estado dinâmico desse fascinante satélite. Se você acha que isso já é tudo, então aqui está mais um detalhe surpreendente. No Titã, existem mudanças sazonais que criam ciclos de chuvas de metano, semelhantes às estações terrestres. Mas como esses ciclos afetam o ecossistema de metano? As pesquisas continuam, e os cientistas apenas começam a entender todas as complexidades dessa fascinante ambiente, então o Titã continua sendo um mistério que merece atenção. Nos vastos espaços do cosmos, existe um fenômeno extraordinário conhecido como berçário das estrelas. Essas regiões, repletas de gás e poeira, se tornam forjas para novas estrelas. Imagine a nebulosa do Águia, majestosa e misteriosa, onde, em apenas um ano, podem se formar dezenas de novas estrelas. Dentro dessa nebulosa, nuvens de gás molecular se comprimem sob a ação da gravidade, criando condições onde nascem estrelas.
Você sabia que exatamente aqui, na nebulosa do Águia, estão localizadas estrelas que são várias vezes mais massivas do que nosso Sol? Sua luminosidade pode ser até 1 milhão de vezes maior que a solar. Isso não é apenas um espetáculo, mas uma verdadeira fábrica de produção de estrelas, onde cada nova estrela começa sua jornada na vida. Mas espere, isso não é tudo. Esses brilhantes corpos podem explodir no final de suas vidas, transformando-se em supernovas e deixando impressionantes restos, como nebulosas que então se tornam novas fontes de formação de estrelas. Muitas vezes, essas nebulosas são visíveis em fotos tiradas por telescópios e podem parecer impressionantes nuvens coloridas, mas na verdade estão cheias de energia e movimento. É interessante que, em tais regiões, as estrelas podem se formar não uma a uma, mas em grupos, formando aglomerados estelares, onde centenas ou até milhares de estrelas nascem ao mesmo tempo. Por exemplo, na nebulosa das Pleiades, que está a 166 anos-luz da Terra, os astrônomos contaram mais de 30 estrelas brilhantes que se formaram a partir da mesma nuvem de gás. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Esses aglomerados podem permanecer juntos por milhões de anos, criando cenas incríveis no céu noturno. Agora, imagine que algumas dessas estrelas podem ter seus sistemas planetários ainda em formação. Nesse caso, os planetas podem se formar a partir dos restos de gás e poeira que ficam após o nascimento das estrelas. E o que é ainda mais surpreendente? Os astrônomos acreditam que na nossa Via Láctea, a galáxia do leite, existem mais de 100 bilhões de estrelas, e muitas delas, possivelmente, se formaram exatamente em tais berçários de estrelas, como a nebulosa do Águia. Cada vez que olhamos para o céu noturno, vemos não apenas pontos de luz, mas histórias de nascimento e morte que continuam por bilhões de anos. Magnetares não são apenas estrelas de neutrões, são verdadeiros gigantes entre os objetos celestes, possuindo campos magnéticos que superam em trilhões o campo magnético da Terra. Imagine a força com que eles podem atuar no espaço ao redor. O campo magnético de um magnetar pode atingir valores de 1 milhão de bilhões de Gausses. Essa potência é capaz de distorcer o espaço-tempo ao seu redor, criando fenômenos que são simplesmente impossíveis de imaginar. Mas isso não é tudo. Os magnetares emitem explosões incrivelmente poderosas de radiação de raios X e gama, que podem ser detectadas a grandes distâncias. Sabia que um dos magnetares, conhecido como SGR 1806-20, produziu uma explosão em 2013, cujos raios de luz chegaram à Terra? Essa explosão foi equivalente à energia que nosso Sol emite em 10 mil anos. Cientistas ainda se perguntam como essas estrelas se formam. Os magnetares surgem como resultado do colapso de estrelas massivas no final de suas vidas, quando seu núcleo se contrai até uma densidade incrível, formando uma estrela de neutrões. Mas há mais. Eles podem ter uma massa de até 2,5 vezes a massa do Sol, mas um raio de apenas cerca de 12 quilômetros. Isso significa que toda essa massa está compactada em um volume menor que uma cidade. Como isso é possível? A resposta está nas propriedades extraordinárias da matéria em condições de gravidade extrema. As moléculas em magnetares estão em um estado tal que seu comportamento ultrapassa o entendimento comum. E começamos a nos deparar com perguntas sobre como o universo funciona nas condições mais extremas. Mas ainda não é tudo. Alguns magnetares giram a uma velocidade incrível, até 7 vezes por segundo, criando campos magnéticos ainda mais complexos. Essas rotações resultam em efeitos que podemos observar como pulsos, como os pulsares, mas com características completamente únicas. Uma das descobertas mais fascinantes é que os magnetares podem servir como laboratórios espaciais para o estudo da física quântica e das ondas gravitacionais. Talvez, um dia, possamos usar isso para melhorar nosso conhecimento das forças fundamentais do universo, abrindo novos horizontes na astronomia e na física. É interessante notar que ainda existem muitos enigmas relacionados aos magnetares, e cada nova descoberta levanta mais perguntas. Por exemplo, como exatamente eles geram campos magnéticos tão poderosos? As pesquisas continuam,
e possivelmente no futuro nos aguardam descobertas ainda mais surpreendentes. Imagine que 88% de toda a matéria no universo é algo completamente invisível. Sim, exatamente. A energia escura compõe aproximadamente 68% do universo e controla sua expansão acelerada. Durante muito tempo, os cientistas se perguntaram: o que é essa substância misteriosa? Pesquisas realizadas no final dos anos 90 revelaram que as galáxias estão se afastando umas das outras mais rápido do que nunca. Essa descoberta, que deixou os astrônomos atônitos, os fez refletir sobre o que está empurrando nosso universo para as profundezas do espaço. Mas isso ainda não é o mais estranho. Os cientistas sugerem que a energia escura age como um tipo de contrapeso da gravidade, capaz de superar as forças de atração entre as galáxias. E o que é ainda mais surpreendente, ao contrário da matéria comum, que é composta por átomos e moléculas, a energia escura não interage com as forças eletromagnéticas, tornando-a praticamente indetectável por nossos instrumentos. Ela é uma parte essencial da estrutura do espaço-tempo. É como tentar pegar o vento. Você não o vê, mas sabe que ele existe. Os cientistas propuseram várias teorias sobre a natureza da energia escura. Entre elas, a mais conhecida é a constante cosmológica, proposta por Albert Einstein no início do século XX. Em seus trabalhos, isso era um esforço para manter a estabilidade do universo, mas quando ficou claro que ele estava se expandindo, Einstein chamou isso de seu maior erro. No entanto, essa erro se tornou a chave para entender como nosso universo se desenvolveu e se desenvolverá. Se você pensava que isso já era o limite, então há mais ainda. Uma das hipóteses sugere que a energia escura pode estar relacionada com flutuações quânticas no vácuo, abrindo possibilidades sem fim para novas descobertas. Imagine que no espaço vazio, onde nada existe, podem ocorrer processos que formam toda a nossa realidade. Os cientistas continuam a investigar essa enigmática questão, utilizando instrumentos como o telescópio espacial Hubble e observatórios modernos que podem capturar as galáxias mais distantes. E a pergunta é: se a energia escura compõe 68% do universo, então, o que compõe os restantes 32%? Esse número inclui a matéria visível e a matéria escura, que também permanece uma das maiores incógnitas do cosmos. As pesquisas continuam, e cada novo fato adiciona mais poeira a esse quebra-cabeça cósmico que estamos tentando montar. E quem sabe, essa enigmática incógnita possa se tornar a chave para entender o universo no futuro. Os caracóis marrons são verdadeiras enigmas cósmicos, localizados entre estrelas e planetas, e imagine que sua massa varia de 30 a 80% da massa solar. E agora, o mais intrigante. Eles não conseguem iniciar reações termonucleares que sustentam a luz e o calor das estrelas. Então, brilham apenas com uma luz fraca, que pode ser comparada à luz de uma lâmpada incandescente. Eles podem ter o tamanho de Júpiter, mas sua composição é mais semelhante a nuvens de gás que formam estrelas. Sabe o que acontece quando um caracol marrom atinge a idade de cerca de 100 milhões de anos? Ele fica tão frio que sua temperatura pode cair até a temperatura da água congelada. Isso significa que em sua superfície pode se formar até gelo. E imagine como isso deve ser. Chapéus de gelo, cercados por nuvens de gás, flutuando nos vastos espaços do cosmos. Mas isso ainda não é o mais estranho. Alguns caracóis marrons podem estar cercados por sistemas planetários que se formam a partir dos mesmos discos de gás e poeira que eles. Assim, esses caracóis têm a chance de ter seus mundos, que podem ser completamente únicos. E você sabia que os primeiros caracóis marrons foram descobertos apenas em 1995? Essa descoberta causou um grande impacto na astronomia, pois até então eles eram considerados apenas objetos teóricos. Hoje, os astrônomos registraram mais de 80 caracóis marrons, e esse número continua a aumentar. Cada novo caracol marrom aberto levanta novas perguntas sobre a formação de sistemas estelares, sobre como nosso cosmos está organizado e quais mecanismos atuam dentro dele. Mas o que realmente surpreende?
Alguns dos caracóis marrons têm uma atmosfera que contém metano, tornando-os semelhantes a gigantescos planetas de gás. Nesse caso, podemos considerá-los planetas? E você sabia que alguns astrônomos sugerem que nossa galáxia pode ter até 3 bilhões de caracóis marrons? Isso significa que eles compõem uma grande parte da população estelar da Via Láctea, e seu estudo está apenas começando. Cada novo caracol marrom que descobrimos adiciona novos detalhes à nossa compreensão do cosmos e seus habitantes misteriosos. Pulsares não são apenas estrelas, mas verdadeiros relógios espaciais, girando com tamanha velocidade que sua precisão pode rivalizar com os relógios atômicos modernos. Imagine uma estrela de neutrões, comprimida até o tamanho de uma cidade, mas com uma massa que é o dobro da massa do Sol. Esses objetos extremamente densos giram a uma velocidade incrível. Alguns deles completam uma rotação em apenas milissegundos. E o mais impressionante: os pulsares emitem ondas de rádio que podem ser detectadas na Terra, como sinais de rádio, e elas chegam com tamanha regularidade que cada pulso pode ser previsto com precisão de milésimas de segundo. Essas ondas de rádio surgem devido a um campo magnético extremamente forte, que é bilhões de vezes mais forte que o campo magnético da Terra, e quando o pulsar gira, o feixe de ondas de rádio passa pela Terra, como um farol, permitindo-nos observar seu comportamento a grandes distâncias. É interessante que o primeiro pulsar foi descoberto em 1967, e sua descoberta foi uma verdadeira sensação na astronomia. Os cientistas até pensaram que eram sinais de extraterrestres. Mas ainda não é o mais estranho. Nem todos os pulsares são iguais. Existem pulsares padrão, que giram devagar, e pulsares instantâneos, que fazem milhões de rotações por minuto. Um dos pulsares mais rápidos, PSRJ 1748-2446 AD, gira a uma frequência de 713 rotações por segundo. Como isso é possível? O segredo está no fato de que os pulsares são resultado do colapso de estrelas massivas, que no final de suas vidas explodem como supernovas, deixando para trás essas estrelas de neutrões densas. Dentro do pulsar, ocorre algo incrível. A temperatura atinge milhões de graus, e a densidade é tão grande que 1 centímetro cúbico de matéria do pulsar pode pesar mais de 30 milhões de toneladas. E o que é ainda mais surpreendente? Alguns pulsares podem fazer parte de sistemas binários, onde um pulsar se alimenta de matéria de sua estrela vizinha, formando um disco de acréscimo que pode liberar quantidades colossais de energia. Essa energia pode ser observada a bilhões de anos-luz de distância. E agora, imagine que esses pulsares podem ser usados para estudar ondas gravitacionais e até mesmo para determinar a estrutura da própria universo. O cinturão de Kuiper é uma região misteriosa além da órbita de Netuno, onde milhares de objetos de gelo estão escondidos, e isso não é apenas um espaço sem vida. Imagine que nesse cinturão existem corpos com tamanhos que variam de algumas centenas de metros até mais de 2.000 quilômetros de diâmetro. O mais fascinante é que Plutão, que outrora era considerado o 9º planeta, agora é classificado como um planeta anão e está exatamente aqui, entre seus irmãos de gelo. Mas isso não é o único objeto interessante. No cinturão de Kuiper também habitam corpos únicos, como Éride, que é maior que Plutão e tem um diâmetro de cerca de 2.500 quilômetros. E agora, imagine que isso é apenas a ponta do iceberg. Na região, astrônomos descobriram mais de 30.000 objetos conhecidos, e seu número continua a aumentar à medida que os telescópios se tornam mais avançados. Mas como eles se formaram? O cinturão de Kuiper é considerado o resto do material primitivo, do qual se formaram os planetas, e guarda segredos que podem revelar como nosso sistema solar parecia no início. Mas isso não é tudo. Nessa região foram encontrados não apenas cometas de gelo, mas também objetos misteriosos, como Tange, que tem órbitas e propriedades desconhecidas. E agora, imagine que alguns desses objetos podem conter vestígios de moléculas orgânicas, que são os blocos de construção da vida. Astrônomos
já começam a se perguntar o que pode estar acontecendo em objetos como, por exemplo, Fermi, onde as condições poderiam ser bastante favoráveis para o surgimento da vida. Isso abre uma série de perguntas sobre como a vida poderia se desenvolver em condições diferentes das terrestres. Mas o que é ainda mais surpreendente, alguns desses corpos de gelo podem conter água congelada, que poderia ter sido uma fonte de vida para futuras colônias em outros planetas. Não acredita? Cientistas já encontraram provas da existência de gelo em objetos como Haumea e Makemake. Portanto, o cinturão de Kuiper não é apenas uma região distante de nosso sistema, mas uma verdadeira mina de ouro para astrônomos e pesquisadores. E o mais incrível é que esse cinturão se estende por mais de 5 bilhões de quilômetros do Sol, e seu estudo ainda está começando. Na constelação de Touro, encontra-se a nebulosa de Canguru, e isso não é apenas um belo espetáculo, mas o resto de uma explosão destrutiva de uma supernova, que foi registrada por astrônomos chineses no ano de 1554. Imagine só, naquele momento, uma estrela brilhou no céu, mais brilhante que Vênus, e brilhou por quase 2 anos, sendo visível até mesmo durante o dia. Essa nebulosa, conhecida como M121, é uma grande nuvem de gás e poeira que se estende por 36 anos-luz de diâmetro. Mas isso não é o mais impressionante. A nebulosa de Canguru contém uma história fascinante sobre como as estrelas podem nascer e morrer. Você sabia que sua parte central, um pulsar, gira a uma velocidade de cerca de 37 rotações por segundo? Esse pulsar emite ondas de rádio que podemos detectar na Terra, e é considerado o resto do núcleo de uma estrela que caiu após a explosão. É interessante que a nebulosa de Canguru foi um dos primeiros objetos astronômicos estudados com espectroscopia, permitindo aos astrônomos analisar sua composição química e entender quais elementos foram lançados no espaço. Pesquisas científicas mostraram que a nebulosa contém uma grande quantidade de carbono, oxigênio e outros elementos que foram criados nas profundezas da estrela antes de sua explosão. Mas como esses elementos influenciam a formação de novas estrelas e planetas? Modelos científicos sugerem que esses restos podem servir como blocos de construção para novos sistemas estelares no futuro. E o mais impressionante? A nebulosa de Canguru continua a se expandir a uma velocidade incrível, aproximadamente 11 km por segundo, e isso a torna não apenas um objeto de observação, mas também um elemento importante no estudo da evolução do universo. Então, quando você olha para o céu noturno, lembre-se, você está vendo não apenas estrelas, mas uma história completa sobre como a vida e a morte de algumas estrelas contribuem para o nascimento de outras. A planeta HD 189.733b é radicalmente diferente de tudo o que conhecemos sobre a vida comum. Esta exoplaneta, localizada a cerca de 25 anos-luz da Terra, pode se vangloriar de temperaturas que excedem 1000 graus Celsius. Imagine um mundo onde chuvas caem de fragmentos de vidro afiados, voando a uma velocidade de até 8.700 km por hora. Esses fragmentos de vidro são formados devido ao aquecimento intenso da atmosfera, composta principalmente por vapor d'água e carbono, criando uma verdadeira tempestade atmosférica. Quando o vento atinge essa velocidade, ele espalha esses fragmentos por toda a planeta, criando condições perigosas para qualquer um que ousar se aproximar. Mas como isso é possível? A resposta está no campo gravitacional e nas características da órbita dessa planeta. Ela orbita sua estrela a uma distância várias vezes menor do que a de Mercúrio ao Sol. Isso significa que HD 189.733b está na zona onde as condições térmicas são extremamente desfavoráveis para a vida como a conhecemos. Mas isso ainda não é o mais estranho. A atmosfera do planeta também está repleta de uma grande quantidade de nuvens compostas de silicatos que se transformam em vidro a altas temperaturas. As chuvas de fragmentos de vidro não são apenas um efeito, mas uma realidade que surpreende cientistas e astrônomos. Agora, imagine que nessa planeta também ocorrem furacões intensos, formados devido às grandes oscilações de temperatura na sua superfície. Esses furacões podem se desenvolver até proporções incríveis,
e sua velocidade pode atingir até 8.700 km por hora. Isso torna a HD 189.733b um dos lugares mais extremos do universo, onde temperatura e força do vento colocam em dúvida a própria possibilidade de existência de vida. Mas você sabia que essa planeta também possui uma propriedade única de refletir luz? Ela tem uma cor azulada, relacionada às condições atmosféricas e à composição das nuvens. Isso a torna visível até da Terra, e astrônomos a estudam para entender como se formam esses mundos. E quando você pensa que já viu de tudo, os cientistas descobrem um novo fenômeno: géiseres que lançam material no espaço, potencialmente criando condições para a formação de novas exoplanetas. Como isso é possível? O aparelho espacial Voyager 1 tornou-se um verdadeiro símbolo da engenharia humana e do desejo de explorar o vasto cosmos, percorrendo mais de 24 bilhões de quilômetros da Terra e se tornando o primeiro objeto criado pelo homem a deixar os limites do nosso sistema solar. Imagine, ele foi lançado em 1977 e sua missão inicial era estudar Júpiter e Saturno, mas além desses planetas, seu destino seria completamente diferente. Este aparelho, do tamanho de um carro, carrega uma placa de ouro com gravações de sons e imagens que devem contar sobre nós para futuras civilizações, caso elas algum dia o encontrem. Mas o que realmente impressiona é que Voyager 1 continua a enviar dados mesmo após mais de 40 anos de seu lançamento, tornando-o um dos mais duradouros aparelhos espaciais da história. Quando ele ultrapassou a fronteira da heliosfera, onde o vento solar encontra o meio interestelar, isso foi um verdadeiro avanço científico. Os instrumentos registraram uma mudança brusca na densidade de partículas, confirmando que ele realmente se tornou parte do espaço interestelar. E o que é ainda mais surpreendente? Voyager 1 se move a uma velocidade superior a 40.000 km por hora, o que significa que ele percorre uma distância equivalente a mais de 5 vezes a distância da Terra à Lua em um ano. Cada novo sinal que ele envia contém informações sobre raios cósmicos e campos magnéticos, e essas informações ajudam os cientistas a entender melhor como nosso sistema solar interage com o meio ambiente que o cerca. E agora imagine que ele ainda pode funcionar, mesmo quando suas painéis solares recebem apenas uma pequena fração de luz, pois estão tão distantes do Sol. Desde seu lançamento, Voyager 1 não apenas percorreu distâncias físicas, mas também se tornou um símbolo do desejo humano de conhecer o desconhecido. Ele continua a nos surpreender, enviando mensagens sobre o que o cosmos, além do familiar, é como. E o fato mais intrigante: em 1983, 6 anos após seu lançamento, Voyager 1 fez a famosa fotografia do ponto azul, uma imagem da Terra a uma distância de mais de 6 bilhões de quilômetros, onde nosso lar aparece como um pequeno ponto no vasto cosmos. Na Lua, ainda são visíveis os rastros dos astronautas que pisaram sua superfície durante as missões Apollo. Esses vestígios permanecem por milhões de anos, devido à ausência de ar e água na Lua, o que resulta em um mínimo de erosão. Imagine que os rastros deixados pelo homem permanecerão intactos por muito mais tempo do que qualquer monumento na Terra. Ao contrário do nosso planeta, onde a chuva, o vento e a vegetação constantemente mudam o paisagismo, a superfície lunar permanece praticamente estática. Cada um desses rastros tem uma profundidade de aproximadamente 30 centímetros e uma largura de até 18 centímetros, claramente demonstrando o quão poderoso e pesado era o traje espacial do astronauta. Além disso, os rastros desses primeiros exploradores, como a famosa trotinha lunar de Neil Armstrong, se tornarão artefatos históricos para futuras gerações. O mais impressionante é que na Lua não há mudanças climáticas que possam apagar ou borrar esses rastros. Nem mesmo os meteoritos, que ocasionalmente caem na superfície lunar, podem destruir rapidamente esses rastros tão profundos. Isso significa que, através de milhões de anos, futuros pesquisadores poderão ver onde estavam os primeiros seres humanos que pisaram em outro mundo. Além disso, a poeira lunar que cobre a superfície do satélite
desempenha seu papel na preservação desses rastros. Ela age como uma espécie de camada protetora, impedindo a ação do vento solar e das partículas cósmicas. Se você pudesse estar na Lua, através de alguns milhões de anos, veria que esses rastros, deixados em agosto de 1969, ainda estariam claramente visíveis. E agora imagine que no futuro, quando a humanidade retornar à Lua, eles poderão não apenas restaurar esses rastros, mas também deixar seus próprios rastros. A Lua se tornará não apenas um local para pesquisas científicas, mas também um tipo de museu, onde estão registrados momentos de grande importância histórica. E o que é ainda mais surpreendente? A superfície lunar não muda, e os cientistas têm certeza de que os rastros dos astronautas poderão durar até o fim da vida do Sistema Solar, quando o Sol esgotar suas reservas de combustível e se transformar em uma gigante vermelha.